colocando aqui para começar a gravação, tá? Que todos estejam cientes, para a gente depois colocar lá na plataforma. Novamente, sejam muito bem-vindos a Leide, Gabriel e Vanderlei com esse webinário sobre o currículo do Espírito Santo. E agora eu passo a palavra para vocês. Gente, bom dia. É assim, com muita alegria que a gente hoje vai ter oportunidade de apresentar um pouco o trabalho aqui da nossa assessoria, falar um pouco sobre o nosso documento curricular, que eu tenho absoluta certeza que é imprescindível para o trabalho de vocês, né, que vocês estão realizando na escola. Antes da gente falar do documento curricular propriamente dito, eu queria falar um pouco sobre a assessoria, sobre as nossas ações, apresentar rapidamente um pouco quem é a nossa equipe. Eu estou esperando aqui o pessoal do Cefop colocar para mim a apresentação, por gentileza, vocês colocam? Então, eu estou assessora, né, de currículo aqui da SEDU. Na verdade, eu sou professora de biologia há 36 anos. Também a gente aqui, a maioria daqui, nós somos todos os técnicos que trabalham aqui conosco são técnicos efetivos, são professores efetivos da rede estadual de ensino também. Passa um pouquinho para mim agora, né, o próximo slide. Vamos falar um pouco dos nossos objetivos hoje. Então, o meu objetivo hoje aqui é apresentar para vocês as ações da nossa assessoria, falar um pouco sobre o nosso trabalho, como eu falei inicialmente, apresentar também a estrutura curricular do nosso documento, tanto da etapa do fundamental quanto do ensino médio, contar um pouco da história da produção desse documento, como é que aconteceu, para vocês compreenderem, né, que foi uma construção coletiva, mas a gente já fala sobre isso também. Apresentar para vocês o nosso site e todos os materiais que estão ali, e, enfim, falar da importância de vocês utilizarem esses materiais na rotina de vocês pedagógica. E, a partir do que a gente apresentar, que vocês façam uma atividade no final, né, da nossa formação, de navegar pelo site, buscar algumas informações sobre o seu componente, já começar a pensar em algum tipo de planejamento a partir do que está ali. Então, assim, esse é o objetivo básico aí da nossa formação de hoje, ao longo dessas 2 horas que a gente vai ficar junto. Pode seguir, por favor. Bem, então, primeiro apresentando para vocês a nossa assessoria. Então, como eu falei, eu sou a Leide, sou assessora de currículo, nós fazemos parte da Subsecretaria de Educação Básica e Profissional, da SEEB. Eu sei que vocês já tiveram essa semana passada uma reunião com a Andréia Guzzo. A Andréia Guzzo é a nossa subsecretária. A Subsecretaria de Educação Básica, ela está principalmente voltada para a questão pedagógica. Então, nós temos várias gerências e assessorias que trabalham particularmente para a questão pedagógica da nossa rede. E também, considerando a assessoria de apoio curricular em especial, a gente também trabalha com os municípios, tendo em vista que vários municípios, ou sendo mais clara, dos 78 municípios do nosso estado, 74 municípios aderiram ao documento curricular que eu vou apresentar para vocês. Então, nós somos responsáveis pela política curricular, não apenas da rede estadual de ensino, mas também dessas redes que eu acabei de citar agora, ou seja, 74 das 78 redes. Eu tenho também o Vanderlei, que vai estar hoje aqui presente com vocês. O Vanderlei, além de ser meu técnico referência aqui na assessoria de geografia, o Vanderlei também acaba trabalhando junto comigo na gestão da nossa assessoria. Pode seguir, por favor. Além do Vanderlei, que trabalha com geografia, a gente tem pelo menos um técnico de referência por componente curricular. Como eu acabei de falar para vocês, todos os nossos técnicos são também professores da rede estadual de ensino que trabalham aqui na secretaria. Então, talvez vocês até conheçam alguns deles, né? A Cláudia, que trabalha com arte, Corine é nossa técnica de educação física, a Carolina Martins, de física, o João trabalha com história, João Evangelista, o Johan com a língua inglesa. Língua portuguesa, como é um volume grande de trabalho, a gente tem 2 técnicos, a Fernanda e a Daniele.
Matemática, vocês vão conhecer hoje o Gabriel também, que está aqui vai estar no nosso trabalho de hoje. O Gabriel trabalha com matemática e o Wellington também. Química, nós temos a Esté, Sociologia, a Aldete, e, além disso, somos responsáveis também pela questão das bibliotecas na rede pública estadual. Então, a gente também tem um bibliotecário que trabalha junto com a gente nessa frente. Ele também nos ajuda com a questão do nosso site, que vocês vão conhecer hoje. E nós temos 2 suportes aqui que nos auxiliam, né, com a parte operacional, a Tânia e o Vinícius. É uma equipe grande e, assim, uma equipe, como eu estou falando, muito responsável, né, pela política curricular de toda a rede. Pode seguir, por favor. A assessoria de currículo, ela foi criada no ano de 2013 pelo decreto 3256-R, e, como eu falei para vocês, a gente tem algumas funções. A primeira delas diz respeito a toda a questão curricular, que é a política mesmo curricular do nosso Estado, que envolve assessorar, planejar, coordenar, desenvolver, acompanhar, monitorar e avaliar as ações de elaboração, revisão, inovação, implementação do currículo da educação básica destinado às escolas públicas estaduais e, no caso, aqui nós não colocamos, mas no caso também do ensino fundamental, também das redes municipais, tá? A gente também é responsável por toda a política de educação ambiental formal, ou seja, no Estado do Espírito Santo, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Meio Ambiente, elas constituem o órgão gestor da educação ambiental no estado todo, e a assessoria de educação ambiental, ela faz parte desse órgão gestor, também pensando em políticas relacionadas a essa temática, tá? E, além disso, a gente também trabalha as temáticas da diversidade e as ações também relacionadas à questão das relações étnico-raciais e de direitos humanos, que também está referendada por essa Lei 10.639 de 2003. Pode seguir. É um trabalho gigantesco, tá? Dentro da assessoria, para dar conta de tudo isso que a gente está falando agora, desse escopo, né, de ações ou de funções que a gente exerce dentro da Secretaria de Estado da Educação, a gente tem algumas ações ou alguns programas dos quais nós somos responsáveis. Então, a gente elabora materiais formativos para implementação curricular, e também nós fazemos material de formação para professores em parceria com o Cefop. Nos últimos 3 anos, a assessoria de currículo ela elaborou vários materiais de formação para a compreensão do documento curricular, que eu vou apresentar para vocês agora, daqui a pouco, né? A gente, primeiramente, ofertou formação para educação infantil, para o ensino fundamental 1 e 2, para as redes municipais e para a rede estadual, e agora, nos últimos 2 anos e meio, a gente tem feito uma trilha formativa do documento curricular do ensino médio. Essa trilha começou em 2020, continuamos com a trilha em 21 e finalizamos o ano passado a trilha em 22. Depois a gente pode até, o Vanderlei vai falar um pouco sobre a estrutura do documento curricular do ensino médio, vocês vão compreender melhor essa trilha formativa, mas nós também produzimos material de formação em grande quantidade, tá? Nós somos responsáveis pelo programa Música na Rede. Esse programa Música na Rede é uma parceria com a FAMES, que é a Faculdade de Música do Estado do Espírito Santo. Esse programa, os PDFs do aprofundamento, sim, nós que produzimos esses PDFs, tá, de material do aprofundamento do novo ensino médio. Nós somos responsáveis pelo programa Música na Rede, e esse programa ele se subdivide em 4 projetos. Tá?
Aleide, nós não estamos te ouvindo. Voltou a ouvir minha voz? Pronto, agora sim. Ah, é que eu acho que eu apertei alguma coisa aqui sem querer. Desculpe, tá? Nós somos responsáveis, então, pelo Música na Rede. Ele se subdivide em vários projetos, o Bandas nas Escolas, o Banda, os corais, a Orquestra Jovem, a Orquestra Sinfônica Jovem, representa um esforço muito grande da secretaria, né, em introduzir a educação musical na rotina das escolas. Vocês, certamente, em várias dessas escolas que estão aqui, vocês conhecem já, ou quem nunca trabalhou na rede, não deve ter visto, mas quem já esteve na rede já deve conhecer bastante do nosso trabalho em relação à música na rede. Nós também somos responsáveis pelo programa Matemática na Rede, que, como o próprio nome está falando, é um programa voltado para a questão do ensino de matemática, melhoria do ensino de matemática na educação básica. E aí a gente tem dentro desse programa PICs de iniciação científica em matemática, nós temos algumas ações de monitoria, nós temos ações de resolução de problemas junto com os meninos, e nós também coordenamos todo o trabalho da Olimpíada Brasileira de Matemática e de outras Olimpíadas científicas que venham acontecer na rede estadual de ensino, de biologia, de astronomia, dentre outras, também são ações ligadas à assessoria de currículo. Nós temos um programa de incentivo à cultura leitora. Esse programa, nós chamamos ele de Mais Leitores. É um programa que visa ações de democratização ao acesso ao livro, à leitura, à escrita e à pesquisa. O ano passado, a gente fez uma compra gigantesca de materiais para a rede estadual, aí um termo de referência aí de mais ou menos 10 milhões de reais. Os livros estão sendo entregues agora nas nossas escolas. Então, a gente tem todo um trabalho de incentivo à leitura também dentro da assessoria. Pode seguir, por favor. A gente tem o programa de educação científica. Esse programa ele é fundamentado a partir de 3 pilares básicos, que é a iniciação científica também, não somente de matemática, mas de outros componentes curriculares, principalmente as ciências da natureza nesse caso. A gente também constrói cadernos metodológicos, que a gente vai apresentar para vocês um dos nossos cadernos, que já está pronto. A gente acredita que agora, nesse mês, ou no máximo início de fevereiro, a gente vai lançar mais 5 cadernos metodológicos, além desse que nós produzimos no ano passado, das temáticas integradoras, que a gente já vai comentar com vocês quem são elas, e na hora que eu falar das temáticas integradoras, eu volto a falar dos cadernos para vocês. A gente é responsável pela implementação do currículo do Espírito Santo, todo o assessoramento curricular e a própria elaboração do documento curricular, ela é feita a partir das ações da assessoria de currículo. A gente vai comentar um pouco sobre isso também já já. Como eu falei há pouco, nós somos responsáveis também pela implementação do Programa Estadual de Educação Ambiental, fazemos parte do órgão gestor da educação ambiental no estado todo. Nós elaboramos os cadernos metodológicos a partir das temáticas integradoras, como eu falei para vocês, isso está dentro do programa de educação científica. A gente coordena a nível estadual e também municipal, ajudando, na verdade, os municípios, né, a elaborar os currículos em regime de colaboração com os municípios. Então, por exemplo, o currículo de educação infantil e do ensino fundamental, ele foi elaborado por professores das redes municipais de ensino, junto com a assessoria de currículo aqui do estado. Nós participamos de conselhos de controle social, então, o Conselho do Idoso, da Cultura, da Violência contra a Mulher, de Educação em Direitos Humanos. Estou dando alguns exemplos, a gente participa de vários conselhos, porque todas essas temáticas, elas andam junto com o nosso documento curricular.
Então, é importante a assessoria também participar desse processo de discussão social para entender, né, o que a sociedade espera, o que a sociedade pensa sobre essas temáticas, para que a gente consiga planejar as nossas ações a partir dessa escuta também. Nós somos responsáveis também pelo programa, o programa Mais Leitores. Sim, ele foi criado o ano passado. Se vocês entrarem nas diretrizes curriculares que foram, perdão, nas diretrizes pedagógicas e operacionais, que a Andréia acabou apresentando para vocês a semana passada, lá vocês têm o número do decreto que né, acabou instituindo o programa, e ali está falando um pouco sobre as nossas ações dentro desse programa também, tá? Nós somos responsáveis também sobre o Programa Nacional do Livro Didático, então toda a gestão, né, do Programa Nacional do Livro Didático, ela é da assessoria de currículo. Nesse caso aqui, a gente atende todas as escolas públicas do estado, e aí eu estou falando da rede estadual, das redes dos 78 municípios e da rede federal de ensino também, porque os institutos federais eles têm ensino médio, e aí a gente atende também os institutos federais dentro desse Programa Nacional do Livro Didático. Então, toda a gestão do livro didático é feita aqui na assessoria de currículo. E nós também, que é uma coisa intimamente, tudo que eu falei está ligado ao trabalho de vocês, contudo, as orientações curriculares, elas de fato são o que vocês vão estar usando, eu espero, né, utilizando continuamente na rotina pedagógica de vocês. Então, a gente vai apresentar um pouco sobre esse documento para vocês, que é de extrema importância. Pode seguir, por favor. Bem, então, vamos apresentar um pouco agora o nosso documento curricular. É importante falar, todas as escolas receberão livros desse programa Mais Leitores? Sim, todas as escolas das redes municipais, inclusive dos municípios, tá, gente? Esse ano já receberam livros para suas bibliotecas para a educação infantil e para o ensino fundamental 1. A gente comprou livros para o ensino fundamental 1 na rede estadual, que nós ainda temos um número pequeno de escolas que atendem o Fundi 1, elas também receberam livros. Agora, no início do ano, todas as escolas da rede estadual de ensino vão receber materiais do ensino fundamental 2 também, no caso do ensino médio, vão receber, as escolas que têm EJA vão receber materiais também referentes à EJA, né, Educação de Jovens e Adultos. A gente também comprou materiais para a diversidade, né, para algumas modalidades, educação quilombola, educação indígena, a questão étnico-racial. Então, assim, a gente fez um grande investimento em material, né, em livros para as bibliotecas, e assim, a nossa intenção é que a gente continue fazendo esse trabalho aí ao longo dos próximos anos da gestão, tá? A nossa intencionalidade no primeiro momento, estou perguntando aqui da questão das bibliotecas, dos bibliotecários, a nossa intenção no primeiro momento conseguir, nós temos bibliotecários aqui na minha assessoria, nós estamos pensando em construir uma estrutura de bibliotecários também para as superintendências, e aí dentro do programa, a primeira ação nossa é fazer um diagnóstico da rede em relação às bibliotecas, né? Para esses bibliotecários que estarão nas superintendências, a gente pensa de fazer com que eles façam esse diagnóstico. E aí, num terceiro momento, a gente vai pensar, a partir desse diagnóstico, que ações que a gente vai implementar. Então, a gente está nesse estágio aí do programa do Mais Leitores, tá? Bem, o currículo, gente, ele foi elaborado, o currículo do Espírito Santo, ele foi elaborado em 2018, em parceria com as redes municipais de ensino, como a gente está falando agora. E esse documento curricular, então, ele foi feito em regime de colaboração, é um grande programa, vamos colocar assim, que é importante vocês se localizarem nisso, é uma grande política curricular
nacional, que é instituída a partir da construção da Base Nacional Comum Curricular, que é um documento normativo federal, e é esse documento, a base, que serve, então, de norte para a elaboração dos documentos curriculares de todos os estados brasileiros. É importante que vocês entendam que esse movimento de construção, né, dos documentos curriculares, ele é uma, vamos falar assim, um movimento que não parte da Secretaria de Estado, né, da Educação. Ele é uma, vamos dizer assim, é uma política nacional, e aí todos os estados tiveram que se movimentar, né, a partir de 2018, a partir da aprovação da base da educação infantil e do ensino fundamental num primeiro momento, e mais adiante com a base do ensino médio, todos os estados e municípios tiveram que se movimentar para escrever esse documento curricular a partir da base. Nós tivemos a participação na equipe de elaboração do documento da educação infantil e do fundamental de 22 professores. Desses 22 professores, 11 eram das redes municipais, 11 eram da rede estadual. A coordenação da produção desse documento no estado foi da assessoria de currículo, e é esse documento que hoje nós estamos implementando já há alguns anos, né? Tanto no município, na educação infantil, e na rede estadual e nas municipais, no Fundi 1, no Fundi 2. Mais adiante, depois, em 2019, na verdade, a gente começa a escrever o documento do ensino médio, a partir também de orientações que o Vanderlei vai comentar um pouco com vocês, e aí no ano seguinte a gente aprova o documento do ensino médio também. Esse pedaço do documento curricular que dizia a respeito à educação infantil e o ensino fundamental, ele foi aprovado em 2018 pelo Conselho Estadual de Educação, tá? E agora em 2022, no início de 22, a gente aprovou, aliás, 2021, a gente aprovou o documento curricular do ensino médio. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a gente foi construindo esse documento por etapa, né? Primeiro educação infantil e fundamental, depois o ensino médio, mas o documento ele é todo, ele é contínuo, desde a educação infantil até o ensino médio, até a terceira série do ensino médio, esse documento ele traz em si os mesmos pressupostos, a mesma ideia pedagógica, filosófica, metodológica, ela está presente no documento todo, porque, na verdade, apesar de ter sido construído em momentos diferentes, ele é um documento único. Pode seguir, por favor, para mim. Esse documento, então, considerando a base, ele traz o que nós chamamos de aprendizagens essenciais. E essas aprendizagens essenciais, nós entendemos isso como direitos de aprendizagem de toda criança, de toda adolescente, de todo jovem, de todo adulto que estiver dentro de uma escola pública no estado do Espírito Santo, e eu vou além, né? Como eu estou falando que é uma política nacional, isso que eu estou falando aqui cabe para todos os estados da federação. Nesse caso, o documento curricular, ele propõe, desde a educação infantil até o ensino médio, um caminho que os nossos estudantes eles devem percorrer para que sejam garantidas o direito ao acesso de conhecimento ou do desenvolvimento de conhecimentos e habilidades e competências que são importantes para a trajetória dele enquanto estudante do nosso estado, tá? Isso já é falado desde a nossa Constituição, na LDB, a base vem para normatizar isso e os documentos curriculares, então, são construídos a partir dessa base. Pode seguir, por favor. Dentro dessa concepção, então, que a base traz para nós, a gente passa a falar agora em uma educação integral dos nossos estudantes. Eu falo até como professora de biologia, né? A gente, num primeiro momento, isso lá atrás, a gente pensava muito na escola
obviamente, como um local de trabalho de conhecimento, conhecimento científico, conhecimento técnico, mas hoje, dentro dessa concepção de educação integral, a escola, o professor que está na sala de aula, ele tem que estar preocupado com todas essas dimensões que fazem parte da vida dos nossos estudantes, ou seja, com a questão intelectual, que normalmente a gente já pensava nela, com a questão social, emocional, física, cultural e política, ou seja, eu estou falando agora desse indivíduo na sua integralidade. E quando eu passo a planejar alguma coisa, alguma ação pedagógica na minha sala de aula, eu tenho que estar preocupado também com todas essas dimensões e não apenas com a dimensão intelectual, que era a que normalmente era trabalhada nas nossas escolas anteriormente, tá? Então, a escola, seja ela de tempo integral, seja ela de tempo parcial, não me importa. Ela tem que estar preocupada com todas essas dimensões e ela tem que, na hora, o professor, a escola, ela tem que estar preocupada em articular os conhecimentos, as habilidades que os meninos têm que desenvolver e as suas atitudes e pensar também na questão socioemocional, que é uma parte muito forte desse documento curricular. Pode seguir, por favor. Além da educação integral, uma outra concepção que é importante de ficar é a questão da equidade, né? Esse documento que a gente produziu em parceria com todos os professores aí que a gente comentou agora, a gente assume uma visão pensando na pluralidade das nossas escolas, tá? Na questão da singularidade da criança e na integralidade também da criança, do adolescente e do jovem. Tá? Então, a gente tem que estar preocupado o tempo todo com essa diversidade de estudantes que estão nas nossas escolas e a gente tem que pensar que o nosso fazer pedagógico ele tem que estar preocupado em acolher, em oportunizar os nossos estudantes na medida das necessidades que eles apresentarem, né? Dos interesses também desses jovens, que aparece muito essa questão do protagonismo do jovem, da vontade do jovem, aparece muito no documento curricular do ensino médio, né? Mas a gente tem que pensar muito na questão de superar um processo de exclusão histórica que atravessa as nossas escolas e que muitas vezes, gente, assim, isso são dados estatísticos, né? Que muitas vezes dizem respeito à cor da pele e ao gênero. Hoje, o maior número de estudantes nossos que não conseguem terminar o ensino, a escolarização básica toda, né? A grande maioria são meninos e pretos. Então, eu estou falando de um recorte agora de finalização da educação básica. Quando a gente pensa na questão da educação científica, a grande maioria das crianças que fazem educação científica são brancas. Mulheres é um número reduzido. Então, eu estou falando agora de oportunizar para todo esse grupo de meninos e meninas, crianças, jovens, adolescentes, adultos, que em algum momento sofrem processo de exclusão na nossa sociedade, e como a escola é um recorte da nossa sociedade, isso também acaba aparecendo também no nosso processo escolar, infelizmente. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com essa política de equidade, no sentido de garantir que toda criança que esteja dentro da escola, não importa a sua origem econômica, social, a cor da sua pele, o seu gênero, não me importa, que ela seja atendida com respeito e com qualidade diante da sua pluralidade e diversidade. Tá? Pode seguir, por favor. Outra concepção do nosso currículo é exatamente a questão da educação inclusiva, que passa, gente, como eu acabei de falar agora, por algumas desses itens que a gente acabou citando agora, mas a gente também pode pensar até na questão dos nossos estudantes, que a gente está falando até da educação especial. Então, a gente tem que fortalecer políticas que ofereçam, né, condições adequadas para a aprendizagem dos nossos meninos e que a gente pense
e tente trabalhar na escola as diversas formas de inclusão, né? Que vão desde saúde, a nutrição, dos diversos tipos de violência que a gente trabalha, dos fatores psicossociais, da mobilidade, dos conflitos familiares, do abandono. Enfim, a gente tem N questões que a gente precisa ter um olhar carinhoso e cuidadoso no nosso planejamento com os nossos meninos, considerando que a escola pública, gente, hoje é um direito de todo cidadão brasileiro, todos os meninos têm direito de estar dentro da escola, e a gente está ali para recebê-los e fazer com que eles tenham direito a essa aprendizagem, todas vamos dizer, eu falei na questão das aprendizagens essenciais no início da minha fala. Pode seguir. Além da questão da educação inclusiva, o nosso currículo ele é todo pautado no desenvolvimento de competências. E aí, essas competências, elas são o quê, gente? Elas são, como estou colocando aqui uma definição para vocês, é um sistema complexo, pessoal, de compreensão e atuação, ou seja, eu estou falando da combinação do que eu sou, com os meus conhecimentos, com as minhas emoções, com as minhas atitudes, com os meus valores, a maneira como eu interpreto isso, e a partir disso, quais são as decisões que eu tomo para pensar na minha interação com a minha família, com as pessoas, no meu bairro, na empresa que eu trabalho. É isso que a gente espera aí dos nossos estudantes, que ele use isso na sua vida, na sua rotina, no seu fazer profissional, no seu fazer social, na sua vida pessoal, que ele elabore valores e conhecimentos que tornem ele um cidadão ativo, participativo e consciente das suas ações. Pode seguir. E aí, pensando nisso, gente, a Base Nacional Comum Curricular, ela traz, então, no seu bojo, as 10 competências gerais, e na prática, gente, esse documento que eu estou falando para vocês agora, que foi escrito por nós e que engloba desde a educação infantil até o ensino médio, porque esse menino que está lá no ensino médio, gente, ele passou pela educação básica lá no município, na educação infantil do município, ele entrou ou na rede estadual ou nas redes municipais no fundamental, e ele acaba chegando no ensino médio. Então, esse menino está no ensino médio, ele passou por todo esse processo formativo que a gente está falando agora. E aí a Base, ela fala o seguinte, lá, quem é esse menino que eu espero formar no final da educação básica toda, na terceira série do ensino médio? Que aí tem as dimensões agora, que são as 10 competências, que envolvem quem? O conhecimento propriamente dito, o pensamento científico, o repertório cultural dele, a capacidade dele de se comunicar com as outras pessoas e com o mundo, a competência dele, né, com relação à cultura digital, que é uma necessidade hoje, o trabalho e o projeto de vida dele, que ele seja capaz de argumentar, de ouvir, de se posicionar, de, enfim, inferir na sua rotina de alguma forma, o autoconhecimento, né, e o autocuidado, que infelizmente, gente, a gente tem muitos relatos de meninos hoje que passam por uma série de problemas, né, que a gente sabe que são problemas que às vezes são de natureza social, são fora da escola, mas a escola os recebe, então a escola também tem que estar pensando nisso. Empatia e cooperação também é outra dimensão que a gente trabalha, e a responsabilidade e cidadania. Eu costumo falar, nós que trabalhamos com o currículo, que essas 3 últimas competências, elas estão intimamente ligadas à questão socioemocional. Então, hoje, o documento curricular, ele também traz uma preocupação com a questão socioemocional dos nossos meninos, também prepará-los sob esses aspectos para poder trabalhar e viver em sociedade. Pode seguir, por favor. Dentro do documento curricular e dentro da Base, né, Nacional Comum Curricular, ele traz para nós algumas temáticas integradoras que, como o próprio nome está falando, são temáticas que podem e devem
ser trabalhadas por todos os componentes curriculares no seu fazer pedagógico. Então, eu posso, por exemplo, fazer um projeto falando sobre matemática integradora, é uma maneira de fazer isso com várias áreas, com vários componentes ao mesmo tempo. Mas eu posso trabalhar uma matemática integradora na minha rotina, né? Eu vou dar um exemplo aqui, como bióloga mesmo, né? Eu posso, é muito fácil eu falar, por exemplo, de matemática integradora que é a saúde. Mas existem outras temáticas integradoras que eu posso trabalhar dentro da biologia, mesmo que no primeiro momento eu não consiga me ver ali. Então, é importante que vocês conheçam essas temáticas e elas, na verdade, elas são temas que entrelaçam as áreas de conhecimento, elas trazem aspectos sociais da vida desses meninos, que podem estar na questão pública, privada, na rotina desses meninos, e que, né, vão muito ao encontro do que a gente estava falando agora do documento curricular. Além de trabalhar o aspecto cognitivo, eles trazem no seu bojo a questão social, política, ética, cultural, enfim. Então, são temáticas de grande valor para nós. Pode seguir, por favor. Quem são, então, essas temáticas integradoras que estão no nosso documento curricular, para vocês poderem ter uma ideia? Os direitos da criança e do adolescente, a educação para o trânsito, a educação ambiental, a educação alimentar e nutricional, o processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso, a educação em direitos humanos, das relações étnico-raciais, saúde, vida familiar e social, educação para o consumo consciente, educação financeira e fiscal, trabalho, ciência e tecnologia, diversidade cultural, religiosa e étnica, trabalho, relações de poder, ética e cidadania, gênero, sexualidade, poder e sociedade, povos e comunidades tradicionais. Já vou falar um pouco sobre essas temáticas para quem está me perguntando agora. Educação patrimonial, diálogo intercultural e interreligioso. Então, essas temáticas, como a gente acabou de falar, elas fazem parte do nosso documento curricular. Elas estão intimamente ligadas a essa transversalidade de todo o currículo aqui. Então, isso aqui é para trabalhar, como a gente acabou de falar, em todos os componentes curriculares, em algum momento do meu fazer pedagógico. E a gente entende o quanto que, muitas vezes, é difícil para uma determinada área, um determinado componente, aqui falando da questão racista, né? Na verdade, a gente tem eu vou até me antecipar, que nós temos uma gerência que trabalha sobre educação racial. Vocês provavelmente, não sei se nesse primeiro momento, mas vocês vão ter momentos formativos sobre educação racial, tá? Existe canais de denúncia, nós temos ouvidoria, a gente tem aqui outros meios para poder fazer esse tipo de denúncia. Bem, mas voltando aqui nas temáticas integradoras, então, como a gente entende que às vezes o professor tem dificuldade de se colocar aqui dentro dessas temáticas, a gente tem construído cadernos metodológicos sobre essas temáticas. Esses cadernos, de modo geral, como é que é a construção deles? A gente convida alguns especialistas sobre uma determinada temática que tem a ver com esses que vocês estão vendo aqui. Esse especialista, ele vai nos ajudar a escrever numa linguagem bem acessível e de leitura do professor que queira se aprofundar um pouco sobre essa temática para poder trabalhar em sala de aula. Então, geralmente, ele traz uma parte introdutória sobre essa temática e como é que isso está linkado ao nosso documento curricular. E, num segundo momento, ele apresenta várias práticas que envolvem os componentes curriculares das diferentes áreas de conhecimento. O ano passado, a gente entregou um caderno de educação em direitos humanos. Esse caderno, como educação em direitos humanos é um tema, uma temática extremamente extensa, então a gente foi dividindo em pontos, né, que trabalham direitos humanos. Então, esse primeiro caderno ele foi construído com a Secretaria de Direitos Humanos, com a subsecretaria que trabalha a questão de drogas,
Então, ele trabalha práticas, né, para se falar sobre a questão das drogas nas escolas, desde o Fundo 1 até o ensino médio. Então, ele tem possibilidades práticas para todo mundo poder olhar. Esse caderno está pronto e disponível no nosso site. A gente está em fase de finalização. Então, esses são os que a gente vai entregar até fevereiro agora. Um caderno de educação fiscal, que a gente está construindo junto com a Secretaria da Fazenda. Nós temos um caderno de educação ambiental, que a gente está fazendo junto com a UFES e o IFES, professores especialistas em educação ambiental. Nós estamos fazendo um caderno de violência contra a mulher, também em parceria com a subsecretaria, subsecretaria, né, das mulheres, agora virou uma secretaria. A gente deve entregar esse caderno também agora. Nós estamos fazendo um caderno de pensamento computacional em parceria com o IFES, também vamos entregar agora nos próximos dias. Então, é o de educação ambiental. Meninos, se eu esqueci de algum, vocês me ajudam agora, por favor? Eu acho que eu não esqueci de nenhum. E nós estamos em fase de organização para poder escrever um de educação para o trânsito, que a gente também já conversou sobre isso, e estamos também conversando com a Secretaria de Saúde para fazer alguma coisa ali junto com eles. Então, assim, ao longo dos próximos anos, a nossa intencionalidade é ir construindo esses cadernos em parceria com esses parceiros, né, especialistas, para facilitar o trabalho de vocês aí nas escolas, né? Então, eu convido vocês depois, o Gabriel vai apresentar para vocês, a conhecerem o nosso caderno e inseri-lo na rotina de vocês, na rotina pedagógica, né? Assim que os demais cadernos forem entregues agora em fevereiro, a gente vai fazer um momento de divulgação deles também, vocês podem ir acessando o site para poder ver se eles já estão lá disponíveis também. Pode seguir, por favor. Bem, agora o Vanderlei vai falar um pouco com vocês sobre a estrutura, né, do documento curricular. Eu agradeço aí esse momento com vocês. Depois, se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre o que a gente falou, estamos aqui à disposição, né? Deixa os meninos terminarem e a gente vai atendendo vocês. Um bom dia aí por enquanto, tá? Vanderlei, agora é com você. Vanderlei, você está aí? Agora ele liberou o som. Ah, é? Tá. Isso. Gente, bom dia. Meu nome é Vanderlei, eu sou professor de Geografia e trabalho lá, né, como professor referência de Geografia na assessoria de apoio curricular e educação ambiental. Né, sou professor de Geografia e estou lá como técnico, referência do componente de Geografia. E desejo bom dia a todos e todas, e também parabenizo vocês, né, por estarem trilhando esse novo caminho. Desejo sucesso para todos vocês. E eu estou aqui para falar um pouquinho, né, da estrutura do currículo, do ensino fundamental, um pouquinho também do ensino médio. Mas antes de começar a falar, eu gostaria só de fazer uma observação aí no que a Leide falou a respeito do caderno da educação ambiental, porque esse caderno tem professoras também, professoras da rede estadual, tá? Tem professoras da rede estadual e professora da UFES, tá? Nesse caderno. Foi só porque ela pediu aí para fazer uma observação, mas na hora eu não consegui ativar o som. Então, a gente vai falar então do currículo, né? Lá na frente ela falou um pouquinho da história, né? Mas para poder elaborar o currículo, nós criamos uma equipe pró-BNCC, né? Que nós chamamos, com professores de vários municípios, né? Foi em regime de colaboração. Inclusive, eu gostaria de parabenizar a Keila Magalhães, que ela passou nesse concurso e ela está aí, e ela foi a professora de Geografia que me ajudou a escrever o currículo de Geografia, e foi muito boa a parceria, que ela é uma professora excelente. Então, vamos começar a falar um pouquinho aqui, né? No ensino fundamental, né, esse currículo, a estrutura dele é por área de conhecimento, né? No entanto, ao contrário lá do ensino médio, embora ele esteja organizadinho ali na área de conhecimento,
né, as competências específicas dos componentes são separadas. Né? Então, geografia vai ter, por exemplo, na área de ciências humanas, geografia vai ter as competências específicas, vai ter as habilidades específicas e história também. E assim acontece com as outras áreas. Né? Então, a gente tem área de conhecimento, competências específicas de área, né? Mas como eu falei para vocês, tem as competências específicas da área, mas cada componente também tem. Né? Cada componente também tem as suas competências específicas. Né? Aí a gente tem componentes curriculares, competências específicas de componentes e as habilidades também que são específicas de cada componente. Pode passar, Felipe. Então, aqui nos componentes curriculares, por exemplo, linguagens, né? Anos iniciais, né? Primeiro ao quinto ano, e anos finais, sexto ao nono ano. Né? A gente tem linguagens, língua portuguesa, arte, educação física. Né? Lá nos anos finais, sexto ao nono ano, a gente tem a língua inglesa também. Tá? Matemática. Né? A matemática, a gente tem aí que a matemática é área e é componente. Tá? Ciências da natureza é área e componente. Ciências humanas, né? Geografia e história. E ensino religioso também é área e componente, só para vocês poderem entender como que está organizado lá no currículo. Então, em algumas áreas, né, por exemplo, ciências humanas, a gente tem geografia e história, mas matemática é área e componente. Pode passar, Felipe. Então, aqui, o nosso currículo ele está organizado, né, por competências e habilidades, né? Então, como a Leide falou antes, a competência refere-se a uma combinação de conhecimentos, de capacidades e atitudes adequadas a um contexto, né? Ela pode ser traduzida na capacidade de agir eficazmente perante uma determinada situação, né? E apoiada em conhecimentos, mas não limitados a eles, né? A questão da competência, ela está relacionada ao saber fazer, né? E aí você vai mobilizar tudo o que você conhece para poder atingir essa competência. E a habilidade está relacionado com o processo cognitivo, né? Por isso que lá no currículo, quando vocês estiverem fazendo a leitura lá, né, você vai ver que aparece muito analisar, aparece muito comando, né? Analisar, elaborar, criar, avaliar, né? Identificar, aparece muito isso lá, porque isso está relacionado com o processo cognitivo, né? Capacidade que uma pessoa adquire para desempenhar um determinado papel ou função, né? Então, eu trouxe aqui, né, nós trouxemos aqui para vocês uma estrutura de uma habilidade, né, só para vocês poderem entender como está lá. Provavelmente vocês já devem ter acesso, mas é bom a gente reforçar, né? Então, a gente tem um código alfanumérico, né, para essa habilidade, cuja composição é a seguinte: o ensino fundamental, etapa da educação básica, né? Aonde a gente tem o EF aí, né? Vai falar da etapa da educação básica, né? No caso aqui, o exemplo nesse exemplo aqui é ensino fundamental. Quando a gente chega no primeiro par de números, né? Esse primeiro par de números vai estar do 1 ao 9, porque como é do ensino fundamental, anos iniciais e finais, né? É do primeiro ao nono ano. Então, ele indica aí o ano a que se refere, né? A habilidade. No caso de língua portuguesa, arte e educação física, refere-se ao bloco de anos, como no exemplo que a gente tem aqui. Então, se eu tenho 67 aqui, essa habilidade faz referência ao sexto e ao sétimo ano. Mas mais para frente eu vou colocar um exemplo de história, que aí vocês vão ver que é uma habilidade que refere-se apenas a um ano, né? O segundo par de letras indica o componente curricular. Nesse caso aqui, é educação física. E o último, né, par de números aí indica a posição da habilidade na numeração sequencial do ano ou do bloco de anos. Nesse caso aqui, a habilidade, né, que vai ser trabalhada é a habilidade 1. Pode passar, Felipe. Tá? Então, aqui já é um outro exemplo, né? Cada habilidade, então, é indicada por um código alfanumérico,
cuja composição aqui nós temos, né, a mesma coisa do ensino fundamental, da educação básica, né? Esse exemplo que nós temos aqui é da habilidade 14 de história, né, do ensino fundamental. Primeiro par de números indica o ano, né? Então, nesse caso aqui, nós temos do 6º ano, né? Essa habilidade é só para o 6º ano, lá era 6º e 7º. Nesse caso aqui é só para o 6º ano, né? A gente tem o componente de história e a habilidade aqui é a habilidade 14. Inclusive, nós vamos utilizar essa habilidade 14 de história para explicar melhor a estrutura das habilidades nos currículos. Pode passar. Então, a questão da habilidade, né? A habilidade, ela apresenta uma estrutura, né? Primeiro, nós temos um verbo, né, que explica o processo cognitivo envolvido nessa habilidade. No caso no caso desse exemplo que nós trouxemos, aqui é diferenciar, né? Nós temos o complemento do verbo que explicita os objetos de conhecimento que estão envolvidos. Então, vai diferenciar é o verbo, escravidão, servidão e trabalho livre são os objetos de conhecimento que serão trabalhados. No mundo antigo, ele faz a referência ao contexto que vai ser trabalhado. Então, aqui nessa habilidade é diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo, ele especifica, tá? Poderia ser no mundo contemporâneo, né? Poderia, tá? Mas nesse caso é no mundo antigo, então ele deixa especificado, inclusive, o contexto que esses objetos de conhecimento, eles devem ser trabalhados. Pode passar. Tá. Novo ensino médio. Vamos relembrar algumas mudanças do ensino médio, tá? Principais mudanças no ensino médio. Pode passar. Tá? E para isso nós vamos assistir aí um videozinho, né? Que eu acho que todo mundo já conhece, mas é bom a gente ver ele de novo. Tá? Pode passar, Felipe. As mudanças propostas pelo novo ensino médio buscam tornar o aprendizado mais interessante, significativo e efetivo para os jovens. Primeiro, os currículos serão compostos por uma parte comum e outra flexível. A parte comum deverá ter como referência a BNCC, que descreve as aprendizagens essenciais a serem desenvolvidas por todos os estudantes. A parte flexível será de livre escolha dos estudantes, de acordo com seus interesses e com a disponibilidade de vagas nas escolas e redes de ensino. A segunda mudança é a necessidade de trabalhar as chamadas competências gerais da educação básica. Apresentadas na BNCC, elas promovem a educação integral e colocam os estudantes no centro da vida escolar. As competências gerais desenvolvem os aspectos físicos, intelectuais, culturais, sociais e emocionais dos alunos. A ideia é estimular a autonomia, o protagonismo e a responsabilidade dos jovens em relação às suas escolhas presentes e futuras, para que sejam capazes de planejar e executar seus projetos de vida. Isso vai envolver decisões sobre a continuidade dos estudos, o começo de uma carreira, o envolvimento com atividades comunitárias e a vida pessoal e familiar, entre outras dimensões. Apoiar os estudantes a definir seus projetos de vida também será fundamental para que estejam preparados a escolher um ou mais itinerários formativos que se encaixem com seus interesses e objetivos. Uma terceira novidade é a ampliação progressiva da carga horária. Antes da Lei 13.415, as escolas de ensino médio deviam ter jornada mínima de 800 horas anuais, o que representava, em média, 4 horas diárias de aulas. Agora, até 2022, todas as instituições deverão ampliar a jornada para 1.000 horas por ano, o que aumenta o tempo de permanência na escola. Além disso, o novo ensino médio busca expandir a oferta de escolas em tempo integral. Esse modelo tem se mostrado bem-sucedido em vários estados brasileiros.
Com todas essas mudanças, o Exame Nacional do Ensino Médio também terá de se adaptar. O Enem passará a ter 2 etapas. Na primeira, os candidatos farão uma prova baseada nas aprendizagens da formação geral básica. Já a segunda etapa avaliará os conhecimentos desenvolvidos nos itinerários formativos. As instituições de ensino superior que aceitarem o exame deverão considerar os resultados de ambas as etapas como critério de acesso em seus processos seletivos. Essas mudanças dependem de cronograma de trabalho que ainda será definido pelo Ministério da Educação. Pode passar, Felipe. Então, considerando aí esse videozinho, né, estrutura do currículo para o ensino médio ficou, né, ficou do jeito que esse organogramazinho aqui, né, indica, né? A gente tem a formação geral básica, né, onde a gente tem os componentes curriculares que a gente já conhece normalmente, né? Física, química, matemática, língua portuguesa, história, geografia. E agora nós vamos ter também os itinerários formativos, né? Esses itinerários formativos, né, nós temos aí, no caso do currículo do Espírito Santo, nós temos os componentes integradores, mais os aprofundamentos, tá? É importante a gente lembrar aí, provavelmente vocês já sabem, né, que o novo ensino médio, ele traz agora 3.000 horas, né? Você tem 1.800 horas de formação geral básica, 1.200 horas de itinerários formativos, né? Vale lembrar, né, que os itinerários formativos, né, são conjuntos de unidades curriculares que devem ser ofertados pelas escolas ou pelas redes de ensino para o aprofundamento de conhecimentos, né? De conhecimentos em especial das áreas de conhecimento. A organização, no caso do nosso currículo, né, a organização dos itinerários no currículo do Espírito Santo, a gente tem esses aprofundamentos por área de conhecimento, entre áreas de conhecimento e a formação técnica, né? No caso dos aprofundamentos aqui por área de conhecimento, a gente tem 4 itinerários e entre áreas de conhecimento, 5 itinerários, tá? Pode passar, Felipe. Deixa eu só comentar uma coisa rapidamente. Só. A formação geral básica, gente, é a mesma em todas as nossas escolas. Então, o menino que está fazendo o curso técnico, que faz o itinerário de linguagens, o que faz o itinerário de docência, ele vai fazer a formação geral básica exatamente a mesma. E houve uma preocupação nossa na assessoria, quando a gente fez a formação geral básica, considerando a formação integral dos estudantes, de garantir que todas as áreas elas tivessem a mesma carga horária. Como matemática é componente e área, e a gente tem uma quantidade enorme de habilidade a ser trabalhada na formação geral básica de matemática, e a área de linguagens tem língua portuguesa, que também tem uma quantidade enorme de habilidades a serem trabalhadas, particularmente em língua portuguesa, a gente partiu da seguinte ideia: esses 2 componentes eles têm a mesma carga horária, e a área, as demais áreas, todas têm a mesma carga horária. Pensando nessa questão da formação integral do estudante, a gente não priorizou nenhuma área. Todas as áreas têm a mesma carga horária. Agora, é óbvio que, pensando na formação geral básica, se eu tenho, vamos pegar aqui, natureza, eu tenho 3 componentes dentro da área de natureza, eu vou dividir a carga horária de ciências da natureza em 3 componentes. Se eu tenho uma área de linguagens que tem 5 componentes, eu vou dividir a mesma carga horária
entre os 5 componentes. Então, na verdade, a nossa priorização foi por área de conhecimento. É isso que eu quero deixar claro para vocês. Todos os componentes estão presentes na formação geral básica, bem como todos os componentes estão contidos nos itinerários formativos, mas se eu considerar o grupo todo de itinerários, tá? Pode seguir, Vanderlei, que eu acho que é importante a gente comentar isso. Não, tudo bem. Só queria voltar aqui, falando dos itinerários formativos, né, que na nossa organização, a gente tem esses itinerários formativos, né, organizados por componentes integradores, que são as eletivas, projetos de vida e estudo orientado, que eu acho que os professores já conhecem, e os aprofundamentos, né? Que a gente tem os aprofundamentos por área e os aprofundamentos entre áreas. E aí eu acho que seria interessante mostrar, lá na hora que o Gabriel estiver apresentando o site do currículo, dele abrir e mostrar lá, que eu acho que fica melhor para visualizar. Pode passar, Felipe. Então, isso aqui, na verdade, esse slidezinho aqui só repete, né, aquilo que a gente já falou antes, né, como se organiza o currículo do novo ensino médio, formação geral básica e itinerários formativos. Pode passar, Felipe. E aqui tem os documentos, né, os documentos oficiais que orientaram a elaboração do currículo do Espírito Santo para o ensino fundamental e para o ensino médio também. No caso aqui, para o ensino fundamental, foi só a base, né? A base nacional comum, né? E no caso do ensino médio, foi a BNCC e foram os referenciais curriculares para a elaboração de itinerários formativos, né? Vale lembrar que a Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo das aprendizagens que todos os estudantes da educação básica, de todas as etapas e todas as modalidades devem desenvolver, né? Levando em consideração aquilo que os preceitos, né, do Plano Nacional de Educação. Então, quando a gente fala que é um documento normativo que define o conjunto orgânico e progressivo, é interessante a gente falar dessa dimensão orgânica aqui da Base Nacional Comum Curricular, porque essa dimensão orgânica, né, ela atende-se a essa dimensão orgânica, né, quando são observadas as especificidades, as diferenças de cada uma das três etapas de escolarização da educação básica e das fases que a compõem, sem perder de vista aquilo que é comum, né, as semelhanças, as identidades, né, a condição humana. A ideia, na verdade, foi que nós tivéssemos um currículo, os currículos, né, do Brasil de maneira geral, nós tivéssemos os currículos com um conjunto de habilidades, né, mas também considerando as especificidades. Então, quer dizer, um menino do campo, né, ele trabalha, né, as habilidades da base, mas tem que ser considerado e respeitado também as especificidades daquele local ali, na hora que for colocar, na hora que for elaborar esse currículo, ou na hora que for organizar o PPP da escola lá, né? E os aprofundamentos, e no caso dos referenciais curriculares aqui para a elaboração dos itinerários formativos, foi o documento que foi utilizado, né, para que esse currículo, né, para que esses aprofundamentos fossem elaborados, levando em consideração os eixos, tá, que a gente vai ver mais para frente. Pode passar, Felipe. Então, aqui, como se organizam as habilidades do novo currículo? Então, a gente tem a formação geral básica, né, que desenvolve as competências e habilidades da Base Nacional Comum, né, das áreas de conhecimento, né, competências específicas e habilidades de linguagens, por exemplo, suas tecnologias, né, competências específicas e habilidades da área de matemática e suas tecnologias, da área de ciências da natureza, ciências humanas e sociais aplicadas. Nesse caso aqui das áreas de conhecimento, nós vamos ter um conjunto de habilidades que vão ser trabalhadas pelos componentes que compõem a área, né? Então, por exemplo, no caso eu vou dar sempre o exemplo de ciências humanas, porque eu sou da área de ciências humanas. Então, no caso de ciências humanas, nós vamos ter um conjunto de habilidades ali, as mesmas vão ser trabalhadas na perspectiva do componente de história e no componente de geografia.
O mesmo acontece para as outras áreas de conhecimento. No entanto, língua portuguesa e matemática acontece um pouquinho diferente, tá? Além de ser trabalhada, né, as habilidades da área de linguagens, por exemplo, no caso de língua portuguesa também existem as habilidades específicas de língua portuguesa. E o mesmo acontece com matemática. Por isso que o documento é um pouco longo, né, um pouco extenso, no caso desses dois componentes curriculares, língua portuguesa e matemática. Pode passar, Felipe. Tá. Então, aqui, habilidade dos itinerários formativos associadas às competências gerais da BNCC. Tá? Então, nesse caso aqui, esse documento aqui, essa slide que vocês estão vendo aí, é parte dos referenciais curriculares, né, para a elaboração dos itinerários formativos, em especial dos aprofundamentos, né, que esses itinerários formativos, eles foram organizados considerando os eixos estruturantes, né, que aí esses eixos estruturantes são investigação científica, processo criativo, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. E esses eixos estruturantes, eles trazem um conjunto também de habilidades, tá? Existe um conjunto de habilidades que, ao ser trabalhado, né, já leva você lá para as 10 competências gerais, tá? Eu queria aproveitar novamente e voltar aqui para falar um pouquinho mais da questão da habilidade, porque da habilidade e da competência, né? Porque quando nós estamos falando de habilidade, nós estamos falando de competência, nós também estamos falando de objetivos. É interessante que se entenda que as habilidades, na verdade, são objetivos, tá? São objetivos educacionais. Quando você elabora lá, né, quando o professor elabora lá a aula dele, né, ele coloca lá os objetivos instrucionais, que geralmente é atingido ali naquela aula, né, demora horas ou dias para ser atingido, né, que imediatamente, né, entre aspas, né, que logo que logo se pode ver o resultado, né? A habilidade é um objetivo educacional, né, que vai demorar semanas ou meses para ser alcançado. E a competência, né, é, é um objetivo mais amplo ainda, né? É um objetivo mais amplo que que vai demorar anos para ser alcançado, tá? Então, às vezes, é claro que o professor ele não pode perder o foco nas habilidades, mas ele tem que entender também que essas habilidades, não adianta você querer dar uma aula e achar que aquela habilidade ali vai ser atingida naquela aula, tá? Porque a habilidade ele é um objetivo educacional, vai demorar um pouquinho mais de tempo para ele ser atingido, né? Igual a competência, que é um objetivo global, que aí ele vai demorar anos para ser atingido, mas aí não pode perder o foco. Mas aí, voltando aqui nessa estrutura que foi utilizada para os aprofundamentos, né, para organizar as unidades curriculares que estão lá nos aprofundamentos, né, nós temos então esses eixos. Por exemplo, aqui as habilidades dos itinerários formativos associadas às 10 competências gerais, como eu falei, leva lá para as 10 competências da BNCC direto. Então, na investigação científica, nós vamos ter 3 habilidades que vão ser trabalhadas diretamente com a área de linguagens, de matemática, de ciências da natureza, de ciências humanas, né, com a formação técnica e profissional. A mesma coisa vai acontecer com o processo criativo. Nós vamos ter 3 habilidades em processos criativos que vão ser trabalhados em todas as áreas de conhecimento, mais a formação técnica profissional, e que vai contribuir para te levar direto lá para as 10 competências gerais. Tá? A mesma coisa acontece com mediação e intervenção sociocultural e a mesma coisa com empreendedorismo. Se vocês tiverem a oportunidade de trabalhar alguma dessas unidades curriculares, vocês vão encontrar isso aqui lá. Tá? E lembrando que essas unidades curriculares é como se elas fossem componentes lá mesmo na organização curricular. Tá? Elas já estão divididas lá no currículo por trimestre, né? Já existem os objetos de conhecimento já estão lá, as habilidades
também já estão lá, as competências, né? Você tem todas as informações que você precisa nessa unidade curricular, já está toda sistematizada lá dentro do currículo, na parte dos itinerários formativos. Pode passar, Felipe. Mas também, então, esses eixos estruturantes, né, na investigação científica, né? Então, a gente viu lá que a investigação científica, você tem 3 habilidades de investigação científica, que você vai trabalhar essas mesmas 3 habilidades em todas as áreas para alcançar lá as 10 competências gerais. Habilidades específicas dos itinerários formativos associados aos eixos estruturantes é um pouquinho diferente. Na investigação científica, eu vou ter 3 habilidades para trabalhar linguagens e suas tecnologias. Eu vou ter outras 3 habilidades diferentes para trabalhar a ciência da natureza. Outras 3 para ciências humanas, mesma coisa com matemática e formação técnica profissional. E o mesmo acontece com processos criativos, mediação, intervenção sociocultural e empreendedorismo. Se lá o eixo compartilha, né, as suas habilidades com todas as áreas de conhecimento, aqui o eixo ele vai ter 3 habilidades para cada área de conhecimento. Tá? Pode passar, Felipe. Então, a gente pode até conhecer um pouquinho como está essa estrutura, porque na prática aí a gente consegue visualizar, porque o Gabriel ele vai mostrar para vocês, né, isso no site do currículo. Antes do Gabriel começar a complementar, eu só quero falar uma coisa aqui que o Vanderlei acabou não falando. O itinerário formativo, gente, ele é constituído no nosso documento curricular, na verdade, por 2 partes, vamos colocar assim. Eu tenho o que nós chamamos de componentes integradores e nós temos também os aprofundamentos. Os componentes integradores são quem? Projeto de vida, estudo orientado, eletiva, em todas as escolas, todas, seja ela de tempo parcial ou tempo integral. Numa escola de tempo integral, esses componentes integradores, além de estudo orientado, eletivo e projeto de vida, dependendo do número de horas dessa escola de tempo integral, eu posso ter, por exemplo, projetos integradores, eu posso ter práticas experimentais de laboratório, aí eu tenho outros componentes integradores que vão ampliar a carga horária do aprofundamento, que tem no mínimo 1.200, perdão, a área, ampliar a carga horária do itinerário formativo, que tem que ter no mínimo 1.200 horas, mas eu tenho escola que tem muito mais do que isso, que são as escolas de 9 horas e meia de tempo integral. Então, além desses componentes integradores, a gente tem também os aprofundamentos, que são esses que o Vanderlei acabou de comentar agora. No nosso currículo, nas nossas escolas, nós temos 9 aprofundamentos propedêuticos, que são aprofundamentos que trabalham ou as áreas de conhecimento, como o Vanderlei falou, um aprofundamento por área de conhecimento. Nós temos 5 aprofundamentos entre áreas de conhecimento, e nós temos também o que nós chamamos de 5º itinerário, que é a educação técnica profissional. Aí a parte do curso técnico vira o aprofundamento desses meninos que estão fazendo algum curso técnico na rede pública estadual de ensino, tá? O Gabriel agora, ele vai apresentar para vocês um pouco do nosso site. E, Gabriel, quando chegar nos aprofundamentos, mostra para eles também os nossos livrinhos de resumo, para facilitar a vida deles também. Tá? Se tiver alguma dúvida, eu entro aqui no meio também para a gente poder conversar um pouco sobre isso. Mas esse é o nosso site, que vai falar sobre ele agora é o Gabriel. Então, bom dia a todos e todas. A gente parabeniza vocês por estarem entrando na rede estadual de ensino, por serem nossos colegas. Eu sou Gabriel, sou professor de matemática, estou técnico educacional aqui na assessoria de apoio curricular e educação ambiental. Então, a gente vai estar dando uma olhada no site do currículo, né? E aí vamos já abordar algumas dúvidas que estão surgindo aqui no chat. Por exemplo, tem colegas aí da escola, professor José Leão Nunes, perguntando onde, por exemplo, encontram as disciplinas dos itinerários formativos, né? Dentre outras coisas que estão sendo citadas aqui por outras escolas. Então, vamos dar uma olhada no site, vamos ver
o que o site nos oferece e como que ele pode servir aí como uma ferramenta, como apoio para o nosso trabalho docente. Então, eu vou estar compartilhando tela para a gente ver o site. Vocês conseguem enxergar o site aí? Estão vendo? Sim ou não? Eu estou vendo, Gabriel. Ah, é que ninguém falou nada. Muito bem, porque eu estou com uma tela que eu não estou conseguindo ver aqui a tela do Zoom. Então, acontece, essa é a página inicial do nosso site, né? O endereço é curriculo.cedu.es.gov.br/currículo. A gente tem esse display dinâmico aqui que vai estar sempre mostrando as opções, os conteúdos que o site oferece, né? E aí, se você quiser, né, olhar essas opções após o texto de apresentação do site, a gente tem aqui um painel mais estático no qual você pode estar olhando com mais calma tudo que o site oferece para nós. A gente, pelo tempo aqui, a gente não vai conseguir acessar todas as opções que nós temos, né, tudo que nos é ofertado, mas a gente quer mostrar alguns pontos principais aqui para vocês. Então, vamos começar, né, já que respeitando uma ordem aí das falas, né, que foram feitas, eu vou começar primeiro falando do caderno metodológico, né, do tema integrador Educação e Direitos Humanos. Então, é nessa sessão de cadernos metodológicos que em breve serão postados os outros que a Leide falou, né? Então, a gente pretende, estamos nos organizando para, antes do início do ano letivo, a gente está colocando aí os cadernos de pensamento computacional, educação ambiental, né, violência contra a mulher e todos os que foram citados. O que, de fato, já está disponível para vocês, professores, é o caderno metodológico do tema integrador Educação e Direitos Humanos, né, o recorte específico para a prevenção ao uso de drogas. Então, você tem a opção de acessar esse caderno, né, no arquivo no formato no Canva, ou o arquivo em PDF, né? Eu vou estar abrindo aqui o caderno só para a gente dar uma olhada rápida. Então, aqui está o nosso caderno metodológico, que foi construído aí em parceria. E a gente tem aqui o texto de apresentação e as práticas pedagógicas. Esse caderno aqui foi pensado, né, com práticas pedagógicas voltadas para o ensino fundamental anos iniciais e um conjunto de práticas pedagógicas voltado para o ensino fundamental anos finais e ensino médio. São práticas que podem ser usadas tanto com anos finais quanto ensino médio. É um material que vale a pena ser estudado, que pode estar ofertando aí para vocês, professores, um trabalho integrado muito bacana, né, dentro dessa temática integradora. Então, um material que vale muito a pena ser estudado. Vou estar fechando aqui. E aí, a gente voltando para a página inicial, a gente vai estar falando, primeiramente, das orientações curriculares, né? Que é um ponto, e depois a gente acessa o documento do currículo. O que são as orientações curriculares? A gente tem o documento do currículo, sobre o qual foi falado aí, apresentamos algumas concepções, algumas ideias, como que ele foi construído. E o que são as orientações curriculares? São um direcionamento, né? Então, considerando o documento curricular todo, nós damos algumas assessoria de apoio curricular e seus especialistas aqui, ela pensa em alguns direcionamentos para orientar o planejamento pedagógico por trimestre, né? A gente pensa aí numa estrutura por trimestre. Então, quando vocês acessarem essa aba de orientações curriculares, você vai ter aqui as etapas da educação básica, né, o ensino fundamental nos iniciais, os anos finais do ensino médio. E aí, ao clicar na etapa, você vai ter a divisão dos componentes curriculares e você vai ter aí nos componentes a divisão por trimestre. No caso, estão disponíveis quase todas as orientações curriculares do primeiro trimestre de 2023. Os outros trimestres ainda estão em construção, né? Mas a gente já tem aí documentos disponíveis para orientar o trabalho pedagógico de vocês no primeiro trimestre. Então, vou estar abrindo aqui a de ciências, né, do ensino fundamental anos finais. Então, aqui a gente tem a orientação curricular de 2023. E aí, essas orientações, nós temos um texto introdutório que fala sobre o que a gente pensou para isso, explica como que esse documento foi estruturado, em quais seções eles estão divididos, né? E aí a gente tem o documento em si que orienta quais habilidades, né,
são indicadas para o trabalho aí no primeiro trimestre, como seus objetos de conhecimento, campos temáticos, unidades temáticas. A gente também fez um estudo aqui para falar da relação das habilidades, né? Como que as habilidades que, por exemplo, o meu componente de ciências vai estar trabalhando, como que elas se relacionam com habilidades dos outros componentes curriculares, né? Então, temos uma sessão que fala disso. Nós temos também uma sessão que trata dos temas integradores que podem ser trabalhados aí, considerando as habilidades previstas para o trimestre. A gente tem sugestões de objetos de aprendizagem em videoaulas, né? E em alguns componentes vocês vão encontrar descritores do PAEBS, né? Se esse componente ele for um dos componentes avaliados por essa avaliação externa. Então, o documento que vocês vão estar acessando para pensar aí no plano de ensino de vocês, é um documento bastante importante. E aí, conforme eu já respondi algumas perguntas no chat, tem alguns que ainda estão passando sobre, ainda estão no processo de revisão, como foi perguntado aí sobre o documento da terceira série do ensino médio de matemática e língua portuguesa, né? Ainda estão passando em processo de revisão, mas em breve, né, estarão aí à disposição de vocês no site do currículo. Então, as orientações curriculares são esses documentos construídos pela assessoria, que servem para dar um direcionamento dentro do currículo, né? Então, a gente é um olhar, é um recorte do currículo, num formato trimestral, para facilitar e orientar o trabalho pedagógico dos professores da rede estadual. Então, isso aí, né? Então, a seção de orientações curriculares. Aí, a gente tem aqui o currículo, que é o documento do qual nós estávamos falando, e aí é um documento, né, mais extenso. A gente tem aí um documento que fala, não só traz as habilidades e competências, né, os temas integradores, bem como a concepção teórica que foi pensada pelos elaboradores desses documentos, né. Então, a gente vai estar dando uma olhada em alguns aspectos aqui que eu acho que é importante destacar, né. Então, você tem, por exemplo, no ensino fundamental, a gente tem os documentos divididos por áreas de conhecimento, né. Aqui, no caso, ficou a área de ciências da natureza junto com a de matemática, mas, de uma maneira geral, a divisão é por área de conhecimento. E como o ensino médio, né, ele tem uma especificidade, né, que foi tratada aí pela fala do Vanderlei, vale a pena também a gente abrir essa aba e dar uma olhada nisso. A gente tem aqui 2 sessões, né, a formação geral básica e os itinerários formativos. Então, acontece, no que diz respeito à formação geral básica, né, é dividido por área de conhecimento, nós temos nessas áreas de conhecimento os componentes, que a gente já conhece, já foram discutidos, e temos aí, então, o texto introdutório, que é um documento importantíssimo, que fala da concepção, da construção desse documento, e os documentos por área de conhecimento. E aí, a gente tem aqui uma outra aba que fala da construção dos itinerários formativos, também um texto introdutório, e uma outra subdivisão, né, outras subdivisões que são os aprofundamentos das áreas de conhecimento. Então, são 4 aprofundamentos que dizem respeito a uma área específica de conhecimento, né? Ou seja, um aprofundamento para a área de matemática e suas tecnologias, um aprofundamento para a área de linguagens, um aprofundamento para ciências humanas e um aprofundamento para ciências da natureza, né? E a gente também tem os aprofundamentos entre áreas de conhecimento. Então, é legal, né, para quem está aí ainda querendo conhecer, se aprofundar com relação a esses aprofundamentos, é bacana navegar aqui para você ler o documento, né? Você tem a opção de fazer a leitura do documento. A gente também fez aqui uma apresentação e nós temos, além disso, vídeo, né, que tem uma fala de um especialista falando aí sobre como foi pensado, ou falando um pouquinho sobre o conhecimento desse aprofundamento. A Leide mencionou um caderninho, né, que a gente colocou aqui, está chamado de Itinerário de Aprofundamento do Ensino Médio, o volume, aqui o volume 5, né, no caso de Esporte, a Ciência e as Linguagens, e esse caderninho foi organizado aqui pela Assessoria de Apoio Curricular e Educação Ambiental para facilitar o trabalho de vocês. Então, vamos supor, a minha escola vai estar trabalhando com este aprofundamento, Esporte, a Ciência e as Linguagens. Eu quero conhecer esse aprofundamento, eu quero conhecer quais unidades curriculares que compõem esse aprofundamento, né? Quando eu falo unidade curricular, é aquilo que se assemelha com aquele conceito que a gente tem na cabeça de disciplina, né? Quais são as unidades curriculares, quais são esses conhecimentos que vão ser trabalhados em tempos determinados, com carga horária, né, em séries, etc. Essa estrutura que a gente conhece, que se assemelha muito à estrutura de disciplina. A gente fez um documento para organizar isso. No momento, esse documento não está no site, tá? Ele está fora do ar, que a gente tirou para fazer uns pequenos ajustes, né? Mas a gente deve estar colocando esses caderninhos no ar novamente, né? Então, você vai perceber que lá na tela inicial tem até as capinhas deles,
só que eles foram tirados do ar para fazer ajustes, ó, tá aqui. Né? No momento, esse link não vai te direcionar para o documento, porque a gente tirou ele do ar para fazer alguns pequenos ajustes, deve estar colocando em breve esse documento para vocês conhecerem bem as unidades curriculares, sobre quais eixos estruturantes cada unidade curricular foi construída, né? Porque o eixo estruturante, ele, como o próprio nome sugere, dá estrutura à unidade curricular, ele dá uma visão, ele determina a forma de trabalho, né? Enfim, isso aí em breve a gente vai estar colocando para vocês novamente no site aqui, então por isso que eu já estou explicando por que esta parte aqui não está direcionando para o documento, ele está fora do ar no momento, tá? Então, a gente voltando lá para o documento curricular, né, eu quero abrir aqui um documento para a gente dar uma olhada e a gente entender um pouco sobre o formato, que às vezes ele gera um pouco de confusão na leitura, né? E aí acho que é legal a gente estar discutindo um pouquinho, então, sobre esse formato. Vamos abrir, por exemplo, aqui um dos anos finais, vamos abrir aqui da área de ciências humanas. Então, aqui a gente tem o documento curricular, né, um documento mais extenso do que as orientações, porque esse é o documento completo, as orientações são só um olhar, um recorte, né, que a assessoria pensa para orientar o trabalho pedagógico, mas aqui a gente tem um documento muito mais extenso, muito mais completo, e aí a gente tem aqui, né, é importante a gente fazer a leitura desse documento, porque ele fala justamente das concepções, né, tem uma apresentação, fala de toda a legislação que embasa o conhecimento desse currículo, né? Então é uma leitura que vale a pena, um estudo que vale a pena ser feito e que a gente fez um pequeno resumo aqui nesse webinário hoje, né? Então a gente tem aqui as competências socioemocionais, os pilares, né, da educação, enfim, tem vários aspectos que valem a pena serem estudados, né, para a gente entender por que esse documento foi configurado dessa forma. Eu não vou ter tempo de abordar isso em profundidade, então, em especial, eu vou para o aspecto que eu quero abordar com vocês, né, que é a diagramação desse documento, né, para a gente entender, eu quero navegar nesse documento, eu quero entender o que está acontecendo. Gente, esse documento foi diagramado, na verdade, para um formato impresso, né, considerando páginas lado a lado, um formato assim, né, que você abrisse esse livro e você visse ele, né, essas tabelas na vertical numa página, na vertical na outra, e essas tabelas estivessem lado a lado. Então, o que acontece? No formato PDF, quando a gente abre normalmente aqui, esse formato lado a lado ele não acontece. E às vezes a gente tem dificuldade para ler esse documento. Mas, na verdade, qual que é a orientação? Eu estou aqui, por exemplo, com a geografia do 6º ano do ensino fundamental. Então, eu vejo aqui o código da habilidade, uma habilidade do ensino fundamental, 6º ano, então aqui 6, né? Só para o 6º ano, nesse caso, de geografia, e a terceira habilidade aí do 6º ano de geografia. Esse /ES fala que é uma habilidade que, em relação à BNCC, sofreu alguma alteração na sua redação, algum acréscimo, né? Normalmente são acréscimos aqui para ser inserida no currículo do Espírito Santo. Então, a gente tem a descrição da habilidade, né? Então, a habilidade de descrever os movimentos do planeta e sua relação com a circulação geral da atmosfera, o tempo atmosférico, né? Então, a gente tem detalhes aqui da habilidade. E quais objetos de conhecimento essa habilidade permite que sejam trabalhados, né? Lembrando que o objetivo é desenvolver a habilidade. Eu quero que o meu estudante desenvolva essa habilidade e o objeto de conhecimento vai ser um meio para que ele desenvolva essa habilidade. E essa habilidade aqui está inserida numa unidade temática que é conexões e escala. Mas não tem apenas essa informação sobre essa habilidade, né? Como eu falei, a diagramação foi pensada na vertical, então a gente pensa que teria uma outra página aqui ao lado. E essa outra página aqui ao lado, ela, infelizmente, acabou ficando posicionada abaixo. Então, eu vou me guiar aqui que a primeira habilidade da página, eu vou rolar para a página seguinte e saber que a primeira linha é relativa àquela primeira habilidade. Então, essa habilidade aqui é F6, Geografia 3, né, com alteração do Espírito Santo, ela está relacionada a quais competências específicas de geografia? As competências 1, 2, 3 e 4. Então, a gente precisa entender esse fluxo de que as habilidades elas concorrem para desenvolver competências, né? As competências, elas envolvem o desenvolvimento de um conjunto de habilidades, dentre outras coisas, né? Como a gente viu, procedimentos, atitudes, né? Outras coisas, as competências são mais complexas. Mas é preciso entender na leitura desse documento que a habilidade que eu estou olhando aqui, ela, né, como na diagramação original do documento, ela deveria estar lado a lado com essa linha aqui, que é a primeira linha da página seguinte. Então,
está relacionada a essas 4 competências específicas da geografia e relacionada a esses temas integradores. Então, ela dá um bom direcionamento para o trabalho do professor, né? Coisa que a gente também faz ali nas orientações curriculares. Só que vocês viram que a tabela das orientações curriculares é uma tabela horizontal, né? E aí ela permite essa leitura mais simples. Você olha a habilidade, já está o objeto de conhecimento e já tem, né, os temas integradores já acabaram ficando ali numa configuração um pouco abaixo, né? Mas enfim, só para a gente evitar a confusão na hora de ler esse documento. Então, por exemplo, se eu quero saber mais informações sobre essa habilidade, habilidade 4 de geografia para o 6º ano, eu sei que as competências específicas, os temas integradores vão estar na linha de mesma posição na página seguinte, tá? Porque, como eu falei, a diagramação desse currículo, desse documento foi pensado na vertical. Vocês vão ver que a maioria dos componentes curriculares estão com esse tipo de diagramação vertical, que foi pensada para um formato impresso. Tem umas poucas exceções de diagramação horizontal, mas a maioria dos documentos estão nessa orientação. Então, eu achei importante reforçar isso daí para que vocês tenham tranquilidade na hora de fazer a leitura desse documento, né, para que não haja confusão. E falando em leitura de documento, vale a pena também abrir um documento que tem também suas especificidades, que é o documento dos itinerários formativos. A gente vai abrir aqui um documento para a gente ter uma ideia, né, porque o documento dos itinerários formativos, dos aprofundamentos, eles têm algumas tabelas, né, e aí vale a pena a gente dar uma olhada, às vezes o professor, às vezes, né, a gente fica um pouco perdido quando vai dar uma olhada nesse documento. Eu vou abrir aqui o de matemática, né, então aqui a gente tem um itinerário formativo de matemática e suas tecnologias, né, o texto introdutório sobre esse itinerário. E aí é o itinerário de educação financeira e fiscal, né? Ele vai falar então do perfil do egresso, que se espera que o estudante esteja, né, as competências e habilidades que ele vai ter desenvolvido, né, o que ele espera que ele seja capaz de fazer ao ser egresso desse itinerário. E aí a gente precisa só explicar um pouquinho como é que funcionam essas tabelas. Também ele foi pensado numa diagramação vertical, né? E aí aqui a gente tem, por exemplo, o primeiro trimestre, né? Lembrando que no currículo do Espírito Santo, para os itinerários voltados aí para educação propedêutica, né, sem seus profissionalizantes, foi pensado aí que os itinerários começam a acontecer a partir da 2ª série. Então, você vai abrir o documento, né, você vai falar, ué, mas cadê a 1ª série? No caso desses voltados para a educação propedêutica, não há, né, unidades curriculares previstas para a 1ª série, é só para a 2ª série e para a 3ª série. Então, agora em 2023, que de fato vai ser o primeiro ano que esses itinerários formativos vão começar a ser trabalhados na 2ª série, né? A 3ª série que está de 2023 ainda está no currículo antigo, né? Então não vai estar pegando esse novo ensino médio. Bom, então o que acontece? Nós temos aqui a tabela, fala a unidade curricular, a disciplina, né? Só para facilitar o nosso entendimento, unidade curricular, eu estou falando de algo que tem um formato de disciplina, não é bem uma disciplina, mas ele tem uma carga horária, ele tem um currículo, ele tem muitas características que se assemelham à disciplina, mas tecnicamente não é bem uma disciplina, mas enfim. A unidade curricular, então, de matemática financeira, ela tem um objeto de conhecimento, aqui no caso, as situações cotidianas e o uso da matemática financeira. Ela tem um formato, os elaboradores desse documento curricular pensaram em trabalhar como núcleo de estudos, então o professor organizar um núcleo de estudos com os estudantes para trabalhar essa unidade curricular, e ela foi organizada sobre o eixo estruturante mediação e intervenção sociocultural. Então você tem, nessa primeira tabela, informações gerais, né, sobre as unidades curriculares. Então também tenho uma unidade curricular de estatística, né, que trabalha esse objeto de conhecimento, que pode ser trabalhado no formato de oficina, e sobre o eixo estruturante de investigação científica. Então ele vai fazer isso. Lembrando que também é uma organização, uma diagramação vertical. Eu quero saber um pouco mais de detalhes sobre matemática financeira, onde eu vou encontrar um pouco mais de detalhes. Nessa primeira tabela, na página seguinte, na linha correspondente, porque tinha sido pensado para ficar lado a lado. Então, eu sei que matemática financeira, nesse eixo estruturante, vai estar trabalhando estas habilidades relacionadas às competências gerais e essas habilidades relacionadas aos eixos estruturantes, as específicas, né? E que possa ser trabalhado sobre esses temas integradores, né? Então, eu tenho que fazer essa relação, vou ter que rolar para baixo
e olhar ali a linha correspondente. E mesmo de mesma forma eu farei esse olhar para a estatística, né? E aí eu olho aqui quais são as possibilidades, né? Quais habilidades que eu tenho que desenvolver com os meus estudantes e os temas integradores que me permitem esse trabalho integrado entre as unidades curriculares, né? Aí depois a gente pode dar uma olhada aí, né? É interessante vocês estudarem esse conteúdo para né, vocês verem os temas integradores comuns e a gente conseguir estabelecer a articulação entre essas unidades curriculares. Então, no caso, por exemplo, desse itinerário aqui, a gente tem 3 unidades curriculares previstas para a segunda série, né? As duas aqui que a gente já deu uma olhada, matemática financeira, estatística, e a terceira é consumo responsável e educação tributária, né? E aí tem uma tabelinha também para essa unidade curricular. E a gente depois vai ter de novo essas 3 unidades curriculares, só que agora no segundo trimestre. Então, como para a segunda série são 3 unidades curriculares, ele vai apresentar essas 3 unidades curriculares nos 3 trimestres. Então, essa primeira tabela é só para a segunda série, né? Então, ele vai estar apresentando de novo no segundo trimestre o que é trabalhado. Ele vai apresentar de novo essas 3 unidades curriculares no segundo trimestre, para depois ele entrar numa tabela que você vai perceber que tem ele vai apresentar aqui a terceira série. Então, eu falei sobre as unidades curriculares da segunda série nos 3 trimestres, aí depois eu entro na terceira série. E ele vai fazer a apresentação dessas unidades curriculares. Vocês vão perceber que nesses aprofundamentos, a quantidade de unidades curriculares, né, na terceira série é maior, né? Há mais tempo para o trabalho em unidades curriculares na terceira série. No caso aqui desse aprofundamento que eu estou dando uma olhada aqui, desse itinerário, são 5 unidades curriculares na terceira série e são 3 na segunda. Então, você vai estar vendo assim a tabela na mesma estrutura, né? Você percebe aqui que matemática financeira continua sendo ofertada, estatística também, consumo responsável e educação tributária também, só que entra a unidade de educação financeira, que é só para a terceira série, entra a unidade de projetos em educação financeira e fiscal, né? Então a gente vai perceber esse fluxo, né? A terceira série tem um tempo maior de trabalho aí com as unidades curriculares. Então, essa é a estrutura básica dessa tabela. Então, ela apresenta as unidades curriculares da segunda série, depois ela apresenta as da terceira série, tem esse formato vertical que, infelizmente, no PDF não ficou muito legal para ler, mas que agora a gente está dando uma orientação de como ler, né? A gente vai ter que ficar, infelizmente, dando uma olhada nas páginas, mas nas orientações curriculares a gente fez questão de colocar um formato mais horizontal para facilitar esse olhar, que né, facilita bastante o trabalho no nosso planejamento. É que acontece, feita a leitura de todas as tabelas que apresentam linhas gerais de cada unidade curricular, você vai ter uma tabela após todas essas apresentações. Então, aqui, estou no terceiro trimestre da terceira série, aí apresentando. A gente tem uma segunda tabela, né? Vamos dizer que isso aqui tudo seja uma tabela só, a primeira tabela, e a gente tem uma segunda tabela que ela chama detalhamento do aprofundamento. Então, lá em cima, ele fala um objeto de conhecimento, mas que é muito geral, né? Quem for aí especialista em matemática deve ter pensado assim, nossa, mas situações cotidianas em matemática financeira é um mundo de coisas. Como é que eu vou saber o que eu vou trabalhar? E aí, como que você vai saber? Vindo na segunda tabela, que ela vai detalhar esses objetos de conhecimento. Então, a gente tem o detalhamento, detalhes dos objetos de conhecimento. Então, dentre essas situações cotidianas da matemática financeira, o que eu vou trabalhar no primeiro trimestre? Aí você tem lá juros e capitalização simples, capitalização composta, descontos, séries de pagamentos, né? Segundo trimestre tem sistema de amortização, método de avaliação de fluxo de caixa. E aqui, nessa segunda tabela, você vai achar os detalhamentos dos objetos de conhecimento. Aqui sim, a gente vai ter uma noção mais específica sobre o que foi pensado para essa unidade curricular em termos de objeto de conhecimento. E aí, lembrando que você vai ter que aliar esse objeto para o desenvolvimento das habilidades previstas nos eixos. Então, não é de qualquer forma que você vai trabalhar. Você vai estar trabalhando esse objeto, por exemplo, esse objeto aqui de juro e capitalização simples, né, capitalização composta. Eu vou olhar lá, o eixo para trabalhar nesse trimestre aqui é mediação e intervenção sociocultural. Então, eu vou trabalhar desenvolvendo habilidades em que o estudante tem que se valer desses objetos de conhecimento para agir na realidade, né? Para olhar para a realidade dele, para mediar, para intervir, né? Então, existe uma forma de trabalho aí que ela é guiada pelas habilidades e o objeto de conhecimento está ali para ajudar a desenvolver essa habilidade, tá? Então, o que eu quis deixar claro aqui é que, no caso desse documento dos itinerários, são 2 tabelas principais,
uma tabela que apresenta as unidades curriculares, né, de uma forma mais resumida, e aí a gente tem uma segunda tabela com detalhamento dos objetos de conhecimento. Além disso, a gente tem, né, uma retomada dos eixos aqui com seus objetivos, né, então ele retoma os 4 eixos, retoma as habilidades específicas do componente, né, no caso da área aqui de matemática, e ele fala de algumas possibilidades metodológicas, né, os elaboradores do currículo pensaram em algumas possibilidades, lembrando que são sugestões, né, possibilidade de trabalho, e sugestões de avaliação, bem como fala qual profissional que pode estar trabalhando com essa unidade curricular. Essa, por exemplo, de matemática financeira é uma unidade que deve ser trabalhada especificamente pelo licenciado pleno em matemática, mas existem algumas outras que podem ser trabalhadas aí por profissionais de outro componente, com outra formação, como é o caso, por exemplo, do consumo responsável, né? Deixa eu passar aqui só para a gente dar uma olhada nisso. E aí essa escolha do profissional, ela vai ser uma escolha aí feita pelas escolas. Por exemplo, consumo responsável é uma disciplina que pode ser trabalhada pelo licenciado pleno em matemática, mas ela tem objetos de conhecimento que podem ser tratados pelo licenciado pleno em geografia ou mesmo o licenciado pleno em sociologia. Então, o documento curricular ele vai estar dando todas as orientações que a gente precisa para desenvolver esse trabalho, e as orientações curriculares, elas fazem esse recorte, esse direcionamento que facilita muito o nosso trabalho aí, né, com o currículo, que é esse documento aí extenso, mas que é importantíssimo que a gente faça o estudo desse documento. Bom, então vou voltar aqui para o nosso site do currículo, e aí eu acredito que eu abordei, assim, o principal aqui, né, e aí a gente tem uma tarefinha para vocês fazerem, mas antes disso eu quero ver se temos perguntas e se a Leide ou o Vanderlei querem pontuar alguma coisa, né? Antes da gente falar É, da nossa atividade. antes, Gabriel, eu acho que é legal, volta um pouquinho no nosso site. Eu acho que a gente poderia mostrar para eles só mais uma coisa que eu acho que facilita muito o entendimento do professor, é o mapa de progressão de habilidade. Uhum, Apesar dele ser um documento que não foi construído ainda para o ensino médio, a nossa intencionalidade é construí-lo para agora em 2023, mas para os professores que escolheram escolas do ensino fundamental, é um documento importante que facilita muito a visualização do documento curricular. É um recorte também. Abre, por favor, Gabriel, um deles. Você consegue comentar direitinho aqui do mapa? consigo sim, em especial se for de Então, matemática, né, que é a minha área. então vai lá para o de matemática e mostra para eles como é que eles navegam nesse mapa. Beleza. Então, o que que acontece com o mapa de progressão de habilidade? Eu vou retomar uma fala aí do Vanderlei. O que acontece? As habilidades elas foram construídas pensando em processos cognitivos. E aí isso considera a taxonomia de Bloom revisada, né? Esses processos cognitivos, eles trazem em si uma complexidade. A gente vamos concordar aqui que, por exemplo, uma habilidade que te pede para identificar, com certeza é uma habilidade que de complexidade muito mais simples do que uma habilidade que pede para você analisar, ou uma habilidade que pede para você construir, né, resolver, elaborar. Então, existem os verbos, eles têm um nível de complexidade, e aí é uma ideia de que essas habilidades elas vão progredindo ao longo da educação básica. Como a Leide falou, a gente já tem aqui pronto para o ensino fundamental um mapa que foi feito com essa progressão. E aí está dividido em unidades temáticas, né? A gente tem aqui, no caso de matemática, as unidades temáticas de números, álgebra, geometria, grandeza e medidas, probabilidade e estatística. E aí aqui a gente tem uma explicação, né, justamente falando sobre isso, sobre os processos cognitivos, os objetos de conhecimento que são mobilizados nas habilidades, os modificadores, o que já foi falado, e a gente tem uma ideia de que em matemática, eu tenho muita clareza quando vejo isso, quando você vai trabalhar, por exemplo, vamos pegar um exemplo de estatística, né, você vai começar a trabalhar com estatística com o estudante, vamos supor que seja lá no 6º ano, ele não vai começar a fazer uma pesquisa estatística já com todos os seus aspectos, né? Ele vai começar a desenvolver as primeiras noções do que é uma pesquisa estatística, como é que eu faço uma pesquisa estatística, qual a diferença entre uma pesquisa censitária e uma pesquisa amostral, e aí ele vai começar a desenvolver as primeiras noções, e aí lá no 7º ano você revisita esse assunto, você revisita o assunto no 8º, no 9º, na primeira série, na segunda série e na terceira série do ensino médio. Então, há um movimento em espiral, como está sugerido aqui nessa figura. Então, por exemplo, aqui ele traz em probabilidade estatística, uma progressão de habilidades aqui para probabilidade, pelo que eu entendi. Probabilidade, né? Então, lá no primeiro aninho, o menino vai classificar se o evento ele pode acontecer com certeza, né? Então, uma coisa que com certeza vai acontecer, se talvez ele acontece, isso é impossível.
E aí você trabalha lá no primeiro aninho essa noção, né? Será que é possível sortear uma bola preta numa urna que só tem bolinhas vermelhas? Não, é impossível, né? Então você começa a trabalhar essa noção de talvez, pode acontecer, ou com certeza vai acontecer. E aí ele vai trabalhando no segundo aninho para isso é pouco provável, muito provável ou improvável. Então você vê como é um pouco mais complexo. No terceiro aninho, ele já consegue identificar eventos familiares aleatórios, então o que é aleatório, e ele já consegue falar dos resultados possíveis, né? Então ele vai progredindo ao longo dos anos, né? Essa é a ideia que foi colocada aqui. Então a gente tem uma navegação bacana aqui. Você pode clicar e abrir a unidade temática. E aqui a gente tem todas as habilidades do ensino fundamental. É só você passar o mouse em cima que você vê qual é o texto descritivo dessa habilidade. E aí você vai tendo uma noção dessa progressão. Então, do ponto de vista de contagem, quantificação, leitura e escrita, quais são as habilidades? São essas que estão nessa linha. E como elas progridem? Bom, no primeiro aninho ele vai desenvolver essas habilidades. No segundo ano ele vai estar aprofundando isso com verbos mais complexos, com objetos de conhecimento mais complexos e que dependem, né, tem o pré-requisito dessas habilidades anteriores, e assim vai a progressão dessas habilidades. Então, abri aqui matemática, mas né, a gente teve organização aí desse mapa das progressões para os outros componentes também. Eu fui alertado aqui que a gente já está em cima do horário, eu preciso falar da atividade, Aleide. Posso estar falando com eles da atividade? Ok, pode falar. Então, vamos estar falando aqui, deixa eu fechar esse compartilhamento de tela, peraí. Felipe, já está fechado o compartilhamento? Eu não sei se minha tela ainda está sendo compartilhada. Está fechado, né? Seguinte, a atividade que vocês têm que fazer é super simples. Eu vou pedir que o Felipe coloque de novo a apresentação de slides, se possível. Isso aí. Tem como você passar essa página, por favor? Próximo slide. Isso aí. Pessoal, eu vou estar também... tem aí o endereço, né, do formulário. Não sei se o Felipe consegue botar aí no chat para facilitar para os professores, né? A gente acabou deixando aqui na apresentação, não sei se tem disponível aí. Esse link aí do Google Forms, insira essas informações no formulário Google Forms. Se você puder copiar esse link no chat, por favor. A gente elaborou uma atividade bem simples de vocês fazerem. O objetivo é que vocês sejam capazes de buscar informações no documento curricular. É simples. Então, o que vocês vão estar fazendo nesse formulário Google? Vocês, de acordo, cada professor aí, de acordo com o componente curricular que leciona, vai estar entrando, né, no componente, preferencialmente na etapa que você vai estar trabalhando, por exemplo, se você vai estar trabalhando no ensino fundamental, anos iniciais, ou anos finais, ou o ensino médio, né? E aí você entra lá no site do currículo, procura a etapa, né? Você vai estar navegando então no site do currículo, a gente quer que você entre então no currículo, tá lá, currículo 2020, porque foi o ano que ele foi elaborado, então, não é nas orientações, ok? É no currículo. Você vai entrar lá, currículo 2020, entrar lá na etapa do ensino da educação básica que você vai estar trabalhando, e aí você vai procurar o seu componente e vai abrir o documento curricular. A gente quer que você, a partir do documento curricular, selecione uma habilidade, qualquer habilidade, ok? De uma série ali que você acha que você vai estar trabalhando, e a partir dessa habilidade, faça essa leitura desse documento, que muitos estão na vertical. A gente quer que você preencha a habilidade, o objeto de conhecimento relacionado a ela. Não sei se foi colocado sim, um campo para competência específica e o tema integrador. Só isso, né? Para saber se vocês entenderam essa leitura que foi feita de acordo com a diagramação vertical que está na maioria dos documentos. Então é isso. Basicamente é uma atividade para você estar navegando, né, no documento curricular, e a partir do documento curricular está buscando uma informação que seja pertinente aí para o seu trabalho. A gente tem pergunta no chat, né? O pedagogo a orientação é a mesma, né? O pedagogo pode estar escolhendo também um componente curricular e estar fazendo a mesma atividade, tá? De mesma forma. Alguma dúvida sobre essa atividade, gente? Não? Então, essa vai ser a atividade que vocês vão estar fazendo, né? Tá pedindo que mande o link aqui. O link foi colocado acima. O Felipe colocou ali o link, se não me engano, né? Não, aqui é link para acesso à lista de presença. Tá aqui, ó, docsgoogle.com. Tá ali às 9h52 foi enviado.
E aí vocês vão fazer, então, para o preenchimento desse formulário Google, tem que acessar o site do currículo e entrar no documento curricular e fazer, né? Então, você vai escolher lá, como a gente falou aí, a etapa que você vai estar utilizando, o componente, né? E aí, acessando o documento curricular para estar escolhendo uma habilidade e fazendo o preenchimento das competências, dos temas integradores que são correspondentes a essa habilidade, né? Então, uma atividade aí para a gente estar se ambientando na navegação deste documento. A Gabriel, gente não... A gente está pedindo aqui QR Code, mas a gente não construiu, não. Pode falar, Paula. só quero dar uma orientação para os professores e pedagogos. Se vocês abrirem o link diretamente do chat, ele não vai ser computado como atividade preenchida dentro da formação. Então, a gente orienta que vocês entrem na plataforma e lá na plataforma clique no link da atividade, porque quando você faz esse processo, o resultado, ou seja, a resposta, ela fica adicionada à plataforma, e quando a gente for fazer o processo de computação das respostas, a pessoa vai estar lá contabilizada, tá bom? Para não acontecer ruídos, né? A pessoa fala assim, mas eu preenchi, eu fiz atividade, mas não valeu. Então é isso, pessoal. Entra pela plataforma, entra na nossa formação, na formação, no bannerzinho, né, da webinário do currículo, você clica na atividade, que o link do Forms já está lá, e aí você pode executar a atividade. Exato, é a mesma atividade que está na plataforma. Tá bom? Então, reforçamos o esclarecimento da Paola. Façam pela plataforma, porque realmente, se for feito diretamente no link, vai chegar aqui para o pessoal da assessoria do currículo, mas o pessoal que gerencia a plataforma, que é o Cefop, não vai estar sabendo. Realmente, desculpa aí pelo... Acabei desviando o caminho, mas o caminho correto é Imagina. esse aí pela plataforma. Pessoal, olha só, nós temos perguntas que não foram respondidas. O que a gente vai fazer aqui da formação? Nós vamos fazer um compilado dessas perguntas, vamos enviar para os técnicos da assessoria de currículo, para que eles possam responder, tá bom? Porque nosso tempo está muito corrido, porque em seguida, às 10, a gente tem a formação dos ASS, né? Então, não tem como a gente prolongar um pouquinho mais, infelizmente. Gostaria muito de agradecer a presença do Gabriel, da Leide, do Vanderlei, uma formação extremamente enriquecedora. Acredito que muitos professores, pedagogos que não tinham, né, conhecimento da nossa rede, ou até mesmo que já estavam trabalhando na nossa rede, não conheciam alguns dos documentos que foram colocados, né, aqui para o nosso estudo. O link de lista de presença, ele já foi colocado aqui no chat, tá bom? No mais, obrigada, muito obrigada mesmo a vocês, a Leide, Gabriel, Vanderlei, e eu vou pedir para o Felipe para ele colocar rapidinho o QR Code. Você pode colocar, Felipe, o QR Code? Pessoal, vocês estão comentando que as atividades são diferentes. Nesse caso, a gente estava aqui olhando e estava achando que a atividade era igual. Se realmente as atividades são diferentes, vocês podem fazer pelo link dessa que o Gabriel inseriu, pediu para vocês fazerem, e podem também fazer pela plataforma a atividade que está lá na plataforma. A diferença é que essa atividade do link que o Gabriel pediu para inserir aqui vai direto para a assessoria de currículo. E a atividade que é feita na plataforma vem direto para o Cefop, que é o setor que faz o controle das atividades e da presença de vocês na formação, tá bom? A gente pede também desculpa por esse equívoco, muita coisa, né, rolando, mas a gente faz dessa forma. Se tiverem dúvidas, só mandar e-mail para mim que eu respondo, tá bom? Sim, cumprimento das atividades é exigido para certificação. Tá bom, pessoal? Olha, o link da lista de presença já foi inserido no chat e o QR Code está aqui, tá? No mais, muito obrigada a todos. Amanhã a gente retorna às 8h
para mais um dia de formação. Desculpa aqui esse fim de correria, mas é porque as meninas da formação de ASE precisam entrar agora para dar início à formação de ASE, tá bom? Muito obrigada. Qualquer dúvida, pode mandar e-mail para mim. Um bom resto de dia, um bom trabalho a todos e até amanhã. Obrigada.